Motor Cummins ISBE 3.9. Montagem do motor. Após concluir as verificações, monte os conjuntos dos êmbolos e bielas. Os êmbolos possuem um entalhe na parte inferior de sua saia, que deve ficar alinhado com o lado da curva longa da biela. Lubrifique a bucha da biela, os orifícios do êmbolo e o pino. Insira o pino manualmente, unindo o conjunto. Não utilize martelo para esta montagem. Trave o pino com as presilhas em ambos os lados, utilizando um alicate para anéis. Monte os anéis de segmento, iniciando pelo anel de óleo. Remova a mola expansora. Insira-a no êmbolo. Em seguida, monte o anel sobre sua mola expansora. O anel intermediário possui uma marca que indica o lado correto de montagem. Com um alicate expansor de anéis, instale-o corretamente. Da mesma forma, instale o anel de compressão. Observe sua orientação de montagem. Repita os procedimentos nos outros conjuntos. Limpe cuidadosamente os alojamentos dos casquilhos no bloco e os próprios casquilhos para a montagem da árvore de manivelas. Instale os casquilhos em seus alojamentos e lubrifique-os com óleo limpo. Em caso de reutilização, os casquilhos deverão ser instalados nos mesmos mancais de onde foram removidos. Com o auxílio de outro técnico, instale a árvore de manivelas no bloco. Lubrifique os colos da árvore de manivelas. Com um paquímetro, verifique a medida dos parafusos das capas dos mancais. A medida máxima para a reutilização dos parafusos é de 120 milímetros. Instale as capas dos mancais. As capas dos mancais são numeradas, indicando o posicionamento correto de montagem. A numeração deve ficar voltada para o lado da bomba de óleo do motor. E encoste os parafusos com chave L18 mm.
Em seguida, utilize um soquete 18 mm, um torquímetro e o instrumento de torção angular para apertar as capas dos mancais da seguinte maneira. Primeira etapa: 50 Nm em todos os parafusos, do centro para as extremidades alternadamente. Segunda etapa: 80 Nm em todos os parafusos, na mesma sequência de aperto. Terceira etapa: 90 graus em todos os parafusos, também na sequência adequada. Em seguida, verifique a folga axial da árvore de manivelas. Para isso, monte o relógio comparador na base magnética e instale-o no bloco de maneira que a ponta apalpadora do relógio fique em contato com a árvore de manivelas. Zere o relógio. A folga pode variar entre 10 e 43 centésimos de milímetro. Movimente a árvore com uma alavanca para um lado e para o outro. Faça a leitura da folga axial. Neste motor, encontramos uma folga axial de 22 centésimos de milímetro, portanto, dentro dos valores especificados. Caso a folga axial esteja fora dos valores estabelecidos, substitua o casquilho de encosto, montada no quarto mancal. A seguir, monte os êmbolos. Lubrifique os cilindros do bloco do motor. Instale o êmbolo do primeiro cilindro. A marca front na face do êmbolo deve ficar voltada para a frente do motor e a curva longa da biela voltada para o lado da bomba de óleo. Alinhe os anéis de segmento corretamente. De modo que suas pontas fiquem equidistantes em 120 graus. Lubrifique os anéis generosamente. E ajuste-os corretamente com a cinta compressora para anéis. Empurre o êmbolo no primeiro cilindro com um cabo de madeira até que a biela se encaixe na árvore de manivelas. Repita o mesmo procedimento para instalar o êmbolo do quarto cilindro.
Instale as respectivas capas das bielas. Instale 2 parafusos do damper na árvore de manivelas em paralelo para servirem de apoio a uma alavanca e fazer girar a árvore. Gire a árvore de manivelas. Posicione-a para receber os êmbolos restantes. Repita os procedimentos de instalação dos êmbolos do segundo e terceiro cilindros. Instale também as capas das bielas. Gire a árvore de manivelas e confira a perfeita montagem. Reposicione o bloco do motor para aplicar torque aos parafusos. Aplique-os em 3 etapas. Para isso, utilize torquímetro, soquete 12 mm, extensão curta e instrumento de torção angular. Na primeira etapa, aplique 30 Nm. Na segunda etapa de aperto, aplique 60 Nm. Na terceira etapa, aplique 60 graus. Gire a árvore de manivelas e proceda da mesma forma nas bielas restantes. Novamente, gire a árvore de manivelas e observe o seu livre movimento. Em seguida, com o auxílio de um cabo imantado e uma chave de fenda, instale os tuchos em seus alojamentos. Com as mesmas ferramentas, instale os injetores de óleo para arrefecimento dos êmbolos.
seguida, posicione os parafusos dos injetores de óleo. Encoste os parafusos com chave L 10 mm e aplique torque de 15 Nm. A instalação dos injetores de óleo antes da montagem dos êmbolos não é recomendada. O contato entre as bielas e os injetores durante a montagem provoca o empeno dos injetores, alterando o ângulo de direcionamento do óleo, o que acarreta a perda de eficiência na refrigeração dos êmbolos. Lubrifique no bloco as buchas da árvore de comando de válvulas e, cuidadosamente, introduza a árvore em seu alojamento. Instale a placa de retenção e encoste seus parafusos com chave L 12 mm. Aplique torque de 24 Nm. Se na reforma do motor os êmbolos ou as bielas forem substituídos, ou ainda se o bloco do motor for substituído ou usinado, faça a medição da projeção dos êmbolos. Instale o relógio comparador na base de apoio. Coloque-os sobre a face do bloco e zere o relógio. Desloque o relógio para a face do êmbolo e lentamente movimente a árvore de manivelas para os dois lados até obter a maior leitura no relógio. A projeção do êmbolo pode variar entre 15 e 49 centésimos de milímetro. Neste êmbolo, encontramos uma projeção de 39 centésimos de milímetro. Da mesma forma anterior, confira a projeção dos outros êmbolos. Caso a projeção não esteja dentro dos valores especificados, verifique se os êmbolos e as bielas utilizados estão corretos. A seguir, espalhe uma fina camada de junta líquida, sem excessos, nas bordas do alojamento traseiro das engrenagens de distribuição. O excesso de junta pode obstruir as canaletas de passagem de óleo e dreno do respiro do motor. Aguarde o tempo de cura da junta e instale o alojamento das engrenagens. Encoste os parafusos na parte interna. Aplique torque de 24 Nm aos parafusos M8. E torque de 77 Nm ao parafuso M12. Posicione a árvore de comando de válvulas de maneira que o pino de encaixe da engrenagem fique na posição de 12 horas. Encaixe a engrenagem na árvore de comando e encoste seus parafusos com chave L 10 mm.
Aplique torque de 36 Nm aos parafusos. Verifique o correto sincronismo da árvore de comando com a árvore de manivelas. O orifício na engrenagem da árvore de comando deve coincidir com o chanfro no dente da engrenagem da árvore de manivelas. Instale na sequência uma nova bomba de óleo. Encoste os parafusos com chave L 14 mm e aplique torque de 24 Nm. Instale também uma nova bomba d'água no bloco do motor. Guie seus parafusos manualmente. Encoste-os com chave L 10 mm. Aplique torque de 24 Nm aos parafusos. Espalhe uma camada fina de junta líquida na tampa dianteira do motor. Aguarde seu tempo correto de cura e instale a tampa no motor. Encoste os parafusos e aplique 24 Nm de torque. Proceda da mesma forma no alojamento traseiro do volante do motor. Aplique junta líquida, aguarde o tempo de cura e instale-o. Instale os parafusos de fixação do alojamento. Utilize os parafusos M10 na parte externa do alojamento e mais 4 na parte interna. Complete a parte interna do alojamento com os parafusos M12. Encoste todos os parafusos. Aplique inicialmente torque de 49 Nm aos parafusos M10 e em seguida 85 Nm aos parafusos M12.
A seguir, com o auxílio de uma grua hidráulica, instale cuidadosamente o volante do motor em seu alojamento. Remova a grua e a corrente. Encoste os parafusos de fixação e aplique torque de 137 Nm. Monte a placa de reforço do bloco e encoste os parafusos. Aplique torque de 43 Nm aos parafusos. Em seguida, utilizando uma nova junta, instale o tubo pescador de óleo. Aplique torque de 43 Nm ao parafuso de fixação junto à placa de reforço do bloco e torque de 24 Nm aos outros dois parafusos. Encaixe corretamente a junta de borracha no cárter e coloque-o sobre o bloco do motor. Instale a placa de fixação e encoste seus parafusos. Aplique torque de 24 Nm aos parafusos. Instale também a bomba de alta pressão de combustível, encaixando-a em seus prisioneiros de fixação. A bomba de alta pressão envia o combustível ao Common Rail, que tem a função de acumular e distribuir o combustível a cada um dos tubos de alimentação dos eletroinjetores.
Um sensor instalado no tubo do rail monitora a pressão do combustível, envia o sinal ao EMC, que utiliza esta informação para controlar o atuador da bomba de alta pressão. Além disso, o Common Rail possui também uma válvula de alívio de pressão, que tem valores pré-definidos pelo fabricante para se abrir caso a pressão dentro dele se exceda aos limites. O combustível é direcionado de volta ao tanque. O bico injetor possui duas partes distintas. A parte hidráulica, onde ficam a câmara de pressão e a agulha de injeção, e a parte de cima, onde fica a solenoide, que controla a injeção através do MC. O MC determina quando cada solenoide deve ser energizado para abrir o injetor e assim ocorrer a injeção de combustível. Controla também quanto tempo a solenoide deve permanecer energizado, mantendo o injetor aberto, de acordo com o regime de trabalho do motor. Aperte as porcas e aplique torque de 30 Nm. Encaixe o sensor de posição do motor no seu adaptador e instale o conjunto no orifício acima da bomba de alta pressão. A seguir, instale o compressor de ar e aperte as porcas de fixação com torque de 80 Nm. Na face lateral do bloco, instale o sensor de temperatura do óleo do motor e a conexão de água para o compressor de ar. Instale o acoplamento da bomba do hidráulico na traseira do compressor de ar. Em seguida, monte a bomba do hidráulico e aperte seus parafusos com torque de 62 Nm. Instale o suporte do filtro de combustível e aperte seus parafusos com torque de 24 Nm. Monte os dois suportes de apoio dianteiro do motor e aperte seus parafusos com torque de 77 Nm.
Remova os parafusos da árvore de manivelas. Observe o pino-guia da árvore e o orifício na roda fônica e encaixe-a. Encaixe também o damper e o acoplamento da polia da árvore de manivelas. Aperte os parafusos e aplique os torques inicialmente de 50 Nm de forma cruzada e depois mais 125 Nm. Instale o sensor de rotação do motor, apertando seu parafuso com chave hexagonal DT42-5. Instale a polia auxiliar na parte superior do bloco e aplique torque de 43 Nm aos seus parafusos. Instale a válvula de alívio do compressor de ar e conecte à mangueira de ar. Encoste as porcas e aplique torque de 24 Nm. Instale o módulo de comando no bloco do motor e aperte seus parafusos com torque de 24 Nm. Limpe cuidadosamente a face do bloco do motor e instale a junta do cabeçote. Com o auxílio de uma grua hidráulica, desça o cabeçote sobre o bloco do motor. Os parafusos do cabeçote são de tamanhos diferentes. O comprimento máximo para a reutilização dos parafusos longos é de 152,1 mm e para os parafusos curtos é de 132,1 mm. Neste exemplo, os parafusos longos estão com 150 mm e os curtos com 130 mm, portanto, podem ser reutilizados. Caso algum parafuso esteja com a medida acima da admissível, substitua todos os parafusos. Após conferir as medidas dos parafusos, lubrifique-os com óleo limpo e insira-os no cabeçote. Encoste todos os parafusos. Observe a sequência correta de aperto, do centro para as extremidades, alternadamente.
Realize-as em 2 etapas, inicialmente em 90 Nm. Segunda etapa, 90 graus. Em seguida, instale os conectores de combustível. Os conectores de combustível possuem 2 pequenas esferas próximas ao anel de vedação que orientam a posição de montagem. Elas devem ficar alinhadas com a parte superior do cabeçote. Sempre que remover os conectores de combustível, substitua os anéis de vedação. Instale as porcas de travamento dos conectores de combustível, encostando-as manualmente. Encoste os parafusos de fixação dos bicos injetores. Aplique torque de 55 Nm às porcas dos conectores de combustível. Obedeça sempre a sequência de apertos na instalação dos conectores de combustível. A vedação do conector junto ao bico depende do perfeito assentamento das partes. Instale as varetas de acionamento das válvulas. Finalize este procedimento aplicando torque de 10 Nm aos parafusos dos injetores. Lubrifique a seguir as válvulas e instale as pontes de acionamento. Posicione o alojamento dos chicotes dos injetores e aperte seus parafusos com torque de 24 Nm.
Lubrifique as pontes e as varetas de acionamento das válvulas. Posicione o pedestal dos balanceiros em seu alojamento. Os balanceiros das válvulas de admissão são menores que os balanceiros das válvulas de escapamento e são posicionados sempre à frente. Instale o balanceiro das válvulas de admissão. Instale também o balanceiro das válvulas de escapamento. Encoste seus parafusos de fixação. Repita os mesmos procedimentos para montar os outros conjuntos de balanceiros. Aplique torque de 24 Nm em todos os parafusos dos balanceiros. Conecte os fios de alimentação dos solenoides dos injetores. Com cuidado, aperte as porcas. O excesso de aperto nas porcas pode danificar o solenoide do injetor. Com uma chave L 15 mm, gire o motor para a regulagem das válvulas através dos parafusos da polia da árvore de manivelas. Aqui utilizaremos o método conhecido como balanço. Gire o motor para frente e para trás e observe o movimento dos balanceiros abrindo e fechando as válvulas. O movimento de início de abertura e de fechamento das válvulas de admissão e escapamento indica o balanço. As válvulas do cilindro conjugado devem ser reguladas. A folga das válvulas de escapamento deve ser ajustada com 50 centésimos de milímetro. Se necessário, utilize uma chave 13 mm para afrouxar a porca de travamento do parafuso de regulagem e a chave hexagonal de 5 mm para apertar ou soltar o parafuso até conseguir a folga desejada. E a folga das válvulas de admissão com 25 centésimos de milímetro. As peças móveis que compõem o trem de válvulas foram projetadas de tal forma que dispensam ajustes periódicos das folgas. O primeiro ajuste só é recomendado aos 240 mil quilômetros e, a partir daí, a cada 80 mil quilômetros. Repita o mesmo procedimento para ajustar todas as válvulas. Instale o tubo de alimentação de combustível para o rail. Aperte a porca do tubo na bomba de alta pressão e o parafuso da abraçadeira de fixação do tubo. Aplique junta líquida na face do coletor de admissão. Monte o coletor de admissão no cabeçote do motor com todos os parafusos, inclusive com os 3 parafusos longos que fixam o tubo do rail.
Aplique torque de 24 Nm aos parafusos. Remova os parafusos longos e instale o sensor de pressão e temperatura do ar de admissão. Instale o tubo do Common Rail sobre o coletor de admissão. Guie seus parafusos manualmente. Aperte-os com um torque de 24 Nm. Conecte o tubo de alimentação de combustível do rail e aperte-o. Em seguida, instale os tubos de combustível dos injetores e aperte as porcas. Instale a tampa do cabeçote do motor com uma nova junta de borracha. Utilize também novos vedadores de borracha nos parafusos. Aperte as porcas com 24 Nm. Instale a tampa do bocal de enchimento de óleo. Instale o sensor de pressão do Common Rail. Instale também o sensor de temperatura do líquido de arrefecimento do motor na parte superior do cabeçote. As informações deste sensor são utilizadas pelo MC para adequação da posição do atuador da bomba de alta pressão. Instale os conectores de água na face superior do cabeçote. Instale também o conector na parte traseira do cabeçote. Instale ainda a restrição do retorno de combustível do cabeçote. Na parte inferior do cabeçote, próxima à alça de içamento dianteira do motor, instale o segundo sensor de temperatura do líquido de arrefecimento. Encaixe a válvula termostática em seu alojamento. Em seguida, monte o bocal de saída do líquido de arrefecimento.
e aplique 24 Nm de torque. Monte o tubo do respiro do motor e aperte os parafusos com chave hexagonal 3 mm. Instale a caixa supressora de ruído sobre o alojamento do volante do motor com seus parafusos. Conecte o tubo de ar do compressor. Aperte as porcas fixadoras do tubo de ar. Utilizando novas juntas, instale o trocador de calor no bloco do motor. Encoste os parafusos e aplique torque de 24 Nm. Na face lateral do trocador de calor, fixe o sensor de pressão do óleo do motor. Lubrifique o alojamento e a válvula bypass e instale-a no trocador de calor. Aperte o bujão da válvula com chave 19 mm. Instale o bocal de entrada do líquido de arrefecimento com um anel de vedação e aplique torque de 43 Nm aos parafusos. Instale o coletor de escapamento. Encoste todos os parafusos e aplique torque de 53 Nm.
Em seguida, instale o turbo compressor e aperte as porcas de fixação. Conecte o tubo de óleo para a lubrificação da turbina e aperte as porcas. Encaixe o tubo de retorno do óleo da turbina na parte inferior do bloco e guie os parafusos no cartucho da turbina. Instale a tubulação de combustível e também o chicote elétrico do motor. E assim, terminamos a montagem do motor. Chegamos ao final de mais um vídeo de treinamento. Você pôde observar que o motor Cummins é realmente um motor robusto. E sua robustez não está apenas na aparência. Sua construção é cuidadosa. A exclusiva galeria de alumínio para alojar o chicote e os conectores elétricos dos injetores é um exemplo desse cuidado. A utilização da placa antitorcional no bloco para redução de ruídos e o trem de engrenagens na traseira do motor são também soluções muito inteligentes. Outro ponto que merece destaque é o mecanismo de acionamento das válvulas, as chamadas patas de elefante, que são flutuantes e estende o período de ajuste das válvulas. Com tudo isso, além de robusto, sua manutenção preventiva se resume a pouco mais que substituições dos filtros e das correias do ventilador. Tenha sempre em mãos para a rotina dos seus serviços o manual que acompanha este vídeo. Lá você encontrará dados técnicos e outras importantes informações sobre o sistema de injeção eletrônica desse motor. E não se esqueça da sua mais nova ferramenta de trabalho, o site renovado da Mecânica 2000, www.mecanica2000.com.br. Acesse-o, dê sua opinião, tire suas dúvidas e participe do Fórum de Mecânica. Até a próxima edição. Tchau!